Boa noite, Cocho. Boa noite, Heródoto. Bom, vamos conversar juntos então com o nosso convidado. Vamos. Está no nosso estúdio em Brasília para falar um pouquinho mais a respeito da evolução do clima político no nosso país, o deputado Ivan Valente, que é do PSOL. Deputado Ivan Valente, boa noite, deputado. Boa noite também, e ao Cocho também uma boa noite. Deputado, como é que o senhor vê a evolução desses acontecimentos em relação à CPI? O senhor acha que ela tende a prosperar ou não vai prosperar porque este ano é ano eleitoral e, ao mesmo tempo, o governo não tem interesse em que uma CPI possa, por exemplo, atrapalhar a evolução no Congresso, a aprovação de projetos do seu interesse? Que avaliação o senhor faz do clima nesse momento em relação à possibilidade ou não dessa CPI vir a ser agora instalada? Olha, Heródoto, eu acho que a expectativa que foi criada em torno da CPI aí do Cachoeira, que está se falando, e do senador Demóstenes, mas envolvendo também políticos de diversos partidos e também empreiteiras, empresários e outras ligações, ela criou muita expectativa na sociedade. Então, não há como a CPI não se instalar e ter um desenvolvimento que sem dúvida, de muitas expectativas. Eu acho que informações vazadas aí do inquérito da Polícia Federal, que chegou ao Supremo Tribunal Federal, contém muitos elementos da promiscuidade do poder econômico, né, da contravenção com o poder político, né, no poder legislativo, no poder executivo e até no judiciário. E também envolvendo grandes empresas, como é o caso aí da Companhia Delta e outras, né? Então, nós entendemos que ela vai ter muitas revelações e muitas surpresas. As CPIs, elas começam com convocações, com quebra de sigilos e certamente, entende, a população brasileira também quer saber por que mais esse grande escândalo, né, que está ligado certamente ao financiamento de campanhas eleitorais no ano eleitoral, acontece mais uma vez com a dimensão que apareceu agora envolvendo políticos de destaque nacional. Deputado Ivan Valente, boa noite. O senhor falou do Demóstenes, do Cachoeira, a imprensa tem falado do Agnello, Marconi, da empreiteira Delta. Queria saber do senhor qual deve ser o foco principal da CPI. E uma outra coisa, como é que fica a imprensa nessa história? O senhor falou legislativo, executivo, poder judiciário, e a imprensa, como fica? Vou começar até com a imprensa. Eu acho que vai ser uma boa oportunidade, Coach, de se discutir também relações entre a informação, o jornalismo e a ilegalidade, né? Esse é um bom debate, entende? E eu acho que as gravações também flagraram figuras, né, do circuito, né, da imprensa brasileira que obtiveram informações privilegiadas, mas resta saber se há conivência nessa questão também. Eu acho que o foco ele vai se dar à medida que o desenrolar das investigações vão mostrando que o caso da contravenção que começou explicitamente, né, em Goiás, mas agora os tentáculos se estendem para outros estados, como inclusive Brasília, Tocantins, Rio de Janeiro, etc., envolvendo grandes empresas, ou seja, a lavagem de dinheiro, das ilegalidades e irregularidades, e também as concorrências públicas, envolvendo figuras públicas de destaque nacional. Então, eu acho que o envolvimento de políticos de diversos partidos terá um impacto grande também. Então, é imprevisível hoje dizer a dimensão e o impacto que a CPI pode ter, porque nós não temos acesso ainda ao conjunto das oitivas feitas pela Polícia Federal, né, e o que o Ministério Público já sistematizou desse processo enviado ao Supremo Tribunal Federal. A CPI tem um poder muito grande, que é a convocação de figuras, de personalidades e também a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, que é capaz de dar uma dimensão muito grande a esse caso. Certamente
não é pouca coisa o que está em jogo. No caso, a empreiteira Delta, em particular, ela tem tentáculos muito grandes em vários estados e junto ao governo federal também. Tá certo. Deputado Ivan Valente, deputado, muito obrigado pela sua participação conosco, esclarecendo aqui o nosso telespectador e nosso internauta. Até a próxima, muito obrigado. Couto, o deputado explicou, então, a maneira pela qual essa CPI já juntou assinaturas, mas CPI, para funcionar, os partidos políticos têm que indicar seus integrantes. Se não indicar, não funciona, como já aconteceu no passado. Na sua avaliação, o que vai acontecer? Eles vão indicar, vão indicar, mas vão segurar? Qual é a avaliação? Não, agora não tem volta. Eu acho, até pelo grande número, né, foram 324 deputados e 60 senadores, muito mais do que o mínimo 81, necessário. Né? Muito mais do que o mínimo necessário. Então, agora não tem volta. A previsão é que a leitura seja feita já na quinta-feira, pela Rose de Freitas, que fica no lugar do Sarney, para abrir a CPI. Estava previsto para hoje, né, e ficou para quinta-feira. A partir daí, os partidos têm 5 dias para indicar os nomes, né? São, ao todo, 23 nomes do governo, da base aliada, e 7 da oposição. Quer dizer, uma ampla maioria do governo na comissão de inquérito. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o governo vai ter possibilidade de encaminhar essa CPI para setores onde ele está mais confortável? Tudo indica que será assim. Impedir que outros setores onde não está tão confortável possam se desenvolver? Essa é a estratégia, quer dizer, controlar os principais cargos da comissão, né? O cargo de presidente e de relator, mas a gente sabe que depois que começa, depois que abre a porteira, é muito difícil controlar, né? E, de qualquer forma, a oposição que estava sumida, né, vai ter um palanque agora. Nós vimos hoje já, eles começaram, se reuniram e tal. E eu não sei o que isso vai dar, ninguém sabe. Agora, Couto, isso é bom ou é ruim para a democracia, que haja uma CPI no Congresso Nacional? Com certeza, para a democracia é muito bom. É bom para o país, é bom para a cidadania. Eu sou absolutamente a favor disso. Não importa qual seja o resultado. O importante é que se investigue todo mundo, inclusive a imprensa. Inclusive a imprensa. Couto, no passado nós já tivemos outras CPIs que foram bastante, vamos dizer assim, ruidosas em Brasília, mas o país continuou trabalhando normalmente, fazendo sua lição de casa normalmente. Você acha que nós continuamos desse jeito? Ou seja, descolamos as discussões políticas do dia a dia do país? Eu acho que sim. Acho que o país evoluiu muito nesse campo, mas esse ano nós temos 3 fatos importantes e simultâneos. Uma é a CPI, que está confirmada agora, acho que não tem mais dúvidas. A outra é a eleição municipal e o julgamento do mensalão, né? Então, é uma mistura explosiva. Eu acho que o país está preparado para enfrentar isso. Nós vivemos uma democracia plena e eu acho que não devemos ter medo, sabe? Tem que enfrentar a realidade e a realidade é essa que nós vimos aí. Tá, e nós vamos, obviamente, acompanhar com detalhes. Com certeza. E informar e você vai vir comentando aqui. Perfeito. Obrigado, Couto. Obrigado, Herói. Até mais, eu que agradeço.